Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Imparcial FR. Hoje daremos continuidade naquela última conversa que nós tivemos, que acabou ficando longa demais. Hoje a gente vai tentar abreviar um pouco, falando sobre o Campeonato Brasileiro de 2020. Da vez passada falamos sobre o campeão e os classificados direto para a Libertadores. Nessa agora iremos falar sobre os rebaixados. É possível que esse vídeo saia em duas partes, mas aí vamos ver de acordo com o desenrolar da conversa. Beleza? Então é isso, Renan. Alguma coisa para falar para a galera? Não, só dizer boa noite aí a todos, boa noite, né? Porque agora estamos gravando à noite, À noite. mas Pode ser bom dia ou boa espero que tarde. eu espero que a resenha flua aí e vamos em frente, vamos em frente. Beleza? Então, pessoal, antes de começar, como eu sempre peço para vocês, não esqueçam lá, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, deixa o like, porque tudo isso fortalece o nosso trabalho e aí ajuda também o YouTube a lhe indicar os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Hoje a resenha é a gente falar sobre os rebaixados. A gente combinou aqui um pouquinho antes, né? Vamos começar pelo primeiro rebaixado até o último, né? O que brigou até a última rodada aí para se livrar do rebaixamento, que foi o Vasco. Então vamos começar hoje pelo Botafogo. E aí, Renan, quer começar? Posso começar sim, posso começar. O Botafogo faz parte lá dos times do Eixo Rio, né? Que infelizmente nenhum consegue nesse momento fazer frente ao Flamengo, com exceção da nossa grata surpresa do campeonato, que nós falamos no vídeo passado, que foi o Fluminense, né? Mas nós podemos ver que, cara, não é uma grande surpresa o Botafogo ter sido rebaixado, né? O Botafogo fez uma aposta bastante arriscada, que foi uma aposta em veteranos. Então, o Botafogo apostou em Honda e Calu para tentar fazer algo a mais no campeonato. É uma aposta ousada. Honda e Calu realmente são bons jogadores, já foram muito melhores, claro, estão em final de carreira, né? E podemos ver no final do campeonato que não foi uma coisa que deu muito certo. O Botafogo tem nomes até interessantes, nomes como Pedro Raul, nomes como Matheus Babi, que eu considero interessante, não sei a sua opinião quanto a Matheus Babi. Tem o Victor Luiz, lateral esquerdo, pertence ao Palmeiras, que já é o segundo ano que ele joga no Botafogo. É um nome interessante que, infelizmente, não teve uma boa temporada. E temos o goleiro Diego Cavalieri, né? Que é um grande goleiro, na minha Sempre é um concepção, é um bom grande goleiro. nome. E já passou, contudo, já passou da sua melhor fase, né? Diego Cavalieri já foi um goleiraço, goleiraço. Atualmente está mais para lá do que para cá. Então, isso é basicamente um resumo do que é o time do Botafogo. Tem nomes na zaga como Canu, que até demonstrou em alguns momentos ser um zagueiro consistente, mas não considero um zagueiro de time de Série A, né? Por exemplo, nada contra o Canu, por exemplo, mas ele não jogou no nível viável para manter o Botafogo na Série A esse ano. É, Então não vejo grandes coisas para o Botafogo. O Botafogo, se você ver a sequência de vitórias dele no campeonato, ele não teve nenhuma sequência praticamente plausível. E ele venceu 5 jogos. Foram 5 jogos, 5 vitórias em 38 rodadas. Não dá para querer absurdo, né? disputar algo Tipo, com isso. não tem nem como começar a comentar. Assim, para ser honesto, o que eu conheço do Botafogo, né, fora os medalhões, os nomes já grandemente conhecidos, foi de fato o Canu agora recentemente, porque o São Paulo ameaçou contratar o Canu, e aí eu te confesso que eu fui atrás, fui pesquisar, fui dar uma olhada para ver como era o jogador e tudo mais. E me parece bem isso que tu falou aí. Tipo, é um cara que até tem uns lampejos, é um pouco consistente, mas, cara, não sei se pelos valores que estava sendo pedido por ele, estava valendo a pena pagar, não. Sabe? Uma coisa sobre o Botafogo, eu anotei aqui, eu estava tentando, eu falei, antes de fazer qualquer pesquisa de material, qualquer coisa de nome e tal, eu vou tentar pesquisar, eu vou tentar puxar de cabeça algumas coisas que eu lembrei, né, no ano do time. E eu lembro muito de ter, no início do ano, acompanhado a questão da transformação do Botafogo num clube empresa. Né? Tipo, vinha chegar não sei quantos milhões no Botafogo, os irmãos, como era o nome dos caras? Moreira, não sei o quê, iam injetar dinheiro, tinha um fundo de investimento inglês, um fundo de investimento holandês,
que queria botar dinheiro no Botafogo e era o plano em 2019 era colocar o Botafogo em outro patamar, né? Transformar o Botafogo, É como se fosse um desses novos resgatar. ricos da Europa aí, né? Mas na Exatamente, verdade acho exatamente. que não vingou, não. Não vingou. E eu lembro, eu puxei pela memória, porque, tipo assim, quando começa, o Campeonato Carioca dificilmente eu acompanho, né? Mas, tipo, quando começa o Brasileirão, eu esperei, ó, bora ver qual que é o Botafogo. E decepção total. E aí eu lembro que eu voltei na época a pesquisar um pouquinho sobre como estava essa situação. Aí eu vi que tava tendo conversas com o Felipe Neto, cara. Eu não sei nem qual é a participação do Felipe Neto nessa parada. Não, o que acontece? Eu tenho Parece que dois ele ia filhos. assumir alguma coisa Eu lá no tenho um Botafogo. filho, eu tenho um filho que costumava gostar muito do Lucas Neto, que é o irmão do Felipe Neto, né? E eles são fã do Botafogo. O Felipe Neto é torcedor do Botafogo e tá pensando em dar auxílio, em investir no time e tudo mais. Não sei até que ponto ele tem dinheiro para investir no time. Talvez até tenha, né? Também não vem ao caso investigar a vida do Felipe Neto. Mas assim, quando a gente fala em dar auxílio financeiro a um time do tamanho do Botafogo, cara, a gente está falando de milhões e milhões e milhões de reais, Não, né? e é quando você vê que a situação tá caótica, né, cara? Quando você vê Sim, que o cara. time foi literalmente jogado às traças, administrativamente falando, nos últimos anos. É um time que Uhum. precisa, tipo assim, tem que contar com um resgate. É um resgate. Né? Se você É, parar pra a gente, a pensar, gente, a gente não quer citar, a gente até evita fazer comparação, mas que diferença é a administração do Flamengo para os outros times do eixo sim, carioca, né? sim, Que incomparável. complicado isso. Comparável, né? É assim, e aí é isso, tipo, futebolisticamente falando, eu me lembro muito pouco. Eu lembro que o Botafogo começa com Paulo Tuori no comando, não é isso? E lá pela Eu não sei te sexta, dizer. sétima rodada, o Paulo Tuori é mandado embora já, porque não vinha fazendo um bom trabalho. Cara, é complicado, para ser honesto. Eu nunca espero, quando você é Botafogo, eu nunca espero que o Botafogo vá sequer para Libertadores. Né? Mas, É, assim, na verdade, pelo histórico, desde 1995, da era Túlio Maravilha, né, de quando teve o título contra o Santos naquela final histórica lá. Eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro da final do Botafogo. Desde 95, o Botafogo não briga por não nada, é vai, né? basicamente para tentar se manter. E é Se isso, briga cara. pelo Carioca, no máximo. Infelizmente, né, uma instituição, né, que já fez parte dos grandes clubes do Brasil, que Time do Garrincha, né, cara? um time que ali na década de 70, 60, era o time que forneceu praticamente a base da seleção brasileira junto com o Santos, né? Que Sim, era um time fortíssimo, um time. Nossa, e aí você vê, tipo, nos últimos anos a instituição sendo jogada na lama por incompetência sim. administrativa. E, cara, não adianta, né? O futebol que nós vivemos hoje, o futebol moderno, não adianta, você não vai ver times que sejam mal administrados, que consigam por um longo período de tempo conseguir alguma coisa. Não tem. Difícil. Você até consegue ver, putz, esse presidente é um safado pilantra que chegou agora. Se ele pegou uma casa arrumada, ele até consegue entregar um resultado ali no início. Mas depois, mesmo, ele vai jogar o time na lama e alguém vai ter que chegar para reestruturar. Né? E a gente Isso. vê isso muito no futebol brasileiro. A gente Muito, vê muito. um histórico, com os grandes exemplos de tudo que aconteceu é o Palmeiras. O Palmeiras atualmente tem uma das melhores administrações do futebol brasileiro. Se bobear, é o time mais bem Bem administrado. administrado, eu E o acredito que Palmeiras sim. esteve na lama. Começou a reversão desse processo do Palmeiras estar na lama para ele voltar assim, um gigante do futebol, né? Lá com o Paulo Nobre, Paulo na gestão Nobre, do Paulo Nobre. sim. Ele chegou a investir dinheiro no clube, emprestou dinheiro para o clube e hoje em dia, acredito eu, tá? Também não estou dentro do Palmeiras para saber, mas acredito que o Palmeiras é autossustentável, né? Beleza. Acredito eu. E aí é isso, né? Vamos Tipo, ver. eu acho que sobre o Botafogo, assim, sobre os rebaixados, eu vou ser bem honesto, eu não conhecia bem a fundo nenhum dos times. Né? Então eu fui mais ou menos puxando da cabeça. Essa resenha, futebolisticamente falando, acho que ela vai ser bem fraca, né? Nenhum de nós dois deve Cara, assim, conhecer eu a conheço, fundo. eu conheço, por exemplo, o time do Botafogo, eu conhecia de cabeça alguns, e agora a gente pode falar do Curitiba. O Mas Curitiba é aí que, na verdade, sim, antes, galera aí, torcedor da Estrela Solitária, comenta aí embaixo.
A gente esqueceu alguma coisa? Sempre tô pedindo, viu, galera? Você que é torcedor do Botafogo, comenta aí se faltou, o que você gostaria de destacar, tá? Tudo isso é importante, traz insumos pra gente, para nossas próximas resenhas. Beleza? Vamos lá, Curitiba É, então. Curitiba, quer que comece a falar ou você pode começar a falar? Cara, como eu te falei, tipo, dos rebaixados, assim, Curitiba eu não conheço quase ninguém do Sim, Curitiba. Ninguém. o Curitiba tem um nome interessante que é o Robson. Robson, atacante, muito bom atacante, fez diferença em algumas partidas no campeonato, né? E acredito que fez gol contra o Flamengo, não estou muito bem lembrado, né? Tem um goleiro, o goleiro Wilson, o Curitiba é um bom goleiro, cara, bom goleiro. E basicamente é isso. Não vejo nenhum nome muito interessante. Tem o Sabino, bem lembrado. Zagueiro Sabino. Sabino é um bom zagueiro. Eram três nomes que o Curitiba tinha assim como âncoras do time. E eu não vejo esses nomes sendo suficientes para manter um clube na Série A. O Curitiba já começou a Série A como candidato a rebaixamento. Então não é nenhuma surpresa também que ele tenha sido penúltimo colocado. Se você puxar pelo desempenho dele, o Curitiba teve apenas 7 vitórias em 38 rodadas, Nossa. né? Então, o Botafogo teve 5, o Curitiba teve 7. Só o Botafogo conseguiu ser pior que o Curitiba, entendeu? E o Botafogo foi muito ruim. Agora, o Curitiba acredito eu que tem um elenco ainda pior. Com exceção do Robson, na verdade o Robson é um cara que se sobressai nesse elenco, né? Na minha opinião. Com exceção dele, eu não vejo nenhum nome interessante no Curitiba. Nesse sentido, entendeu? Acho que não tem muito o que se falar do Curitiba. Eu não conheço realmente o time do Curitiba, né? E assim, exatamente por não conhecer, fiz uma anotação aqui na minha colinha, né? Exatamente por não conhecer, eu sempre imagino que o Curitiba vai ser aquele time ali no meio de tabela, sabe? Entre a décima quinta posição, às vezes vai brigar, pô. E aí eu fico, qual será o Curitiba que vem esse ano? Será que é o Curitiba que vai tentar beliscar alguma coisa do lado de cima, ou será que é o Curitiba que vai terminar o campeonato tentando não se afogar do lado de baixo? Eu Né? não lembro o Curitiba disputando nada ao longo de todo esse período que eu acompanho futebol. E não é pouco, não é pequeno o período de tempo que eu acompanho futebol. Não Mas lembro o Curitiba disputando nada. é um time que, apesar de vez em quando você vê o Curitiba foi rebaixado, é um time que ele ainda é muito de ficar transitando ali pelo meio da tabela. Né? Isso. Sim, É um sim. time grande do Paraná, cara. É um time que tem Todo, torcida, todo sabe? respeito ao Curitiba, todo respeito à torcida, né? Mas esse ano não deu para Não montar. deu, não deu. Não deu, não se montou um elenco interessante, entendeu? O Não é um Curitiba, elenco de Série A. o Curitiba não entrou no Campeonato Brasileiro, praticamente, né? Não. Entrou lá só para atrapalhar uns ou outros, mas não fez absolutamente É, nada, não deu na verdade, combate. eu acho que Botafogo e Curitiba foram para cumprir tabela, né? Foram 5 para vitórias em constar, 38 né? jogos. 7 vitórias em 38 jogos é muito pouco. É muito Então, pouco, é muito pouco. é justo. Para mim, é justo que um Sim. tenha sido rebaixado e o outro tenha sido vice-lanterna do campeonato. O lanterna e vice-lanterna. Então, eu não tenho nem muito o que falar do Curitiba, com Então exceção vamos. dessas três peças interessantes do elenco, que são o Já, Sabino, já, Wilson e Robson. já engata no Goiás aí, então. Goiás. Goiás é o time do Tadeus. Goleiro Tadeu, muito bom goleiro, cara, muito bom goleiro. Tinha nomes interessantes como Rafael Moura, que eu considero um bom jogador, tem um lateral Sim. esquerdo chamado Jefferson, que é um bom jogador. E o Fernandão jogou no Remo, salvo engano, eu lembro do Fernandão no Remo, horrível no Remo, mas depois ele se mostrou ser um bom jogador em outros clubes que jogou, por incrível que pareça. O Goiás, cara, ele começou o campeonato como candidato a rebaixamento. Desde o ano passado ele já não tinha um desempenho tão bom, né? Contudo, ele teve uma sobrevida, teve o trabalho do Anderson Moreira. Anderson Moreira fez um trabalho muito bom, ele comandou uma reação boa no Goiás. Só que aí o Rogério Ceni saiu do Fortaleza e chamaram o Anderson Moreira para comandar o Fortaleza no lugar do Nossa. Rogério Ceni. Ele trocou de clube. Então aí o Goiás deu uma despencada. Quando chegou em dezembro, acabou o contrato de vários jogadores fundamentais no Goiás. Tem um que não me vem à cabeça agora, eu esqueci o nome, mas que era fundamental no esquema, e simplesmente aconteceu com vários jogadores. Acabou o contrato de vários e não foram renovados.
Então, começou o ano de 2021 e o Goiás ficou com um time de base para jogar o resto do campeonato. Acabou com o rebaixamento. Não adiantou nada a reação que o Anderson Moreira comandou no Goiás, né? E o time acabou rebaixado. Apesar de ter nomes um tanto interessantes. Eu acho o Jefferson um bom lateral esquerdo. Eu acho o Tadeu um goleiraço. O Tadeu merecia um Não time melhor conheço, que esse do não Goiás. conheço. Não É, se, conheço, se, não se conheço o você time do jogasse Goiás. cartola, se você jogasse cartola, você ia chamar o Tadeu de Tadeus. Ele fazia Esse, muito ADD até no passado, até no retrasado. essa é uma pendência que eu vou corrigir na temporada de 2021, tá? Vou começar a jogar cartola para começar a ter essas referências, cara, para os nossos vídeos, para nossas resenhas. Eu realmente fico muito viciado com o time daqui do Sudeste, sabe? Eu conheço o Atlético Mineiro, mais ou menos, conheço até o Cruzeiro, que tá lá na segunda divisão, mas tipo, Goiás ali, os times do Paraná, tirando o Atlético Paranaense, tipo, não sei quem são, Assim, ó, os times de baixo, né? Não sim, faço ideia, né? Não conheço ninguém. Os times é, do Pará, eu vejo vocês falando lá no grupo do Remy Paysandu, velho, não sei nome de ninguém, de ninguém. é bem tenso. Eu preciso dar uma olhada de novo, de volta no futebol. E assim, cara, Goiás realmente, tipo, eu sempre. Assim, a gente pode dizer, o Goiás poderia ter se salvado. Por quê? Porque tinha um esporte. O Bahia passou por uma fase terrível no campeonato, terrível. Era goleado e pegava pizza de tudo quanto é time, mas se salvou. O próprio O Goiás tá Fortaleza, no né? O próprio Fortaleza, Fortaleza, depois Fortaleza se da saída do salvou. Ceni, ficou ali Isso. na beirola do Então, rebaixamento. o Goiás foi rebaixado, foi, mas ele poderia ter se salvado se não fosse alguns vacilos e da própria diretoria. Essa história do contrato acabar em dezembro e não renovar, pelo menos até o final da temporada de 2020, que acabou em 2021, no ano de 2021, né? Isso, eu acho que isso foi crucial e bateu com o rebaixamento do clube. Também não sei por que aconteceu isso. Não sei, não estou dentro do Goiás, não sei por que de não renovar o contrato dos jogadores fundamentais da equipe. E se não renovaram, acabou que essa falta de planejamento, até falta de consideração, né? Pô, o cara tá lá Sim. e ele quer ficar até o final da temporada, mas não é renovado, ele tem que abandonar o time, tem que sair do time, ninguém vai jogar bola de graça, ninguém vai trabalhar de graça, ele tem que sair do time no meio do campeonato, né? E aí você Então, já viu, né? De novo, a gente falando aqui sobre questões administrativas, né, gestão. atrapalhando um clube, gestão de clube. Então é isso, né? É uma coisa que eu estava vendo outro vídeo, um dia um vídeo do Rica Perrone falando, né, que a gente perde hoje, né? As pessoas gostam muito de falar sobre gestão de clube e tal, e aí fala-se menos de futebol e cada vez mais sobre gestão, marketing, porque, cara, não adianta. A gente acabou aquela era do futebol de 1990, onde você torcia lá calado e você não se importava com o que estava acontecendo com o seu clube, né? Hoje, como torcedor, você olha para todas as áreas porque você sabe que isso é importante. Né? Hoje é gestão, cara. A gente O, começou. o futebol mudou. E o torcedor O mudou também. torcedor mudou, com certeza. O torcedor E mudou muito, o evoluiu. torcedor Eu entende. considero uma evolução. Né? Tipo assim, a gente começou a olhar os modelos de gestão dos clubes europeus, como eles se tornaram fortes a partir desse modelo. Óbvio, tem também a questão da grana. E a gente sabe que a gente não vai ter modelos iguais a eles, né? Afinal, a gente não tem a bala na agulha que eles têm, mas a gente começa a cobrar pelo menos um mínimo de organização na gestão, né? Como é que você vende a marca do seu clube, como é que você leva o torcedor para o estádio. Então, assim, você vê, quando você vê o cara mandando um jogador que quer ficar no clube até o fim, embora no meio do campeonato, é porque também a parada tá ficando Não, porque o na contrato acabou, não, desgraça, né? assim, não houve planejamento. A Não há temporada não vai planejamento para acabar no final de renovar. 2020. A temporada não acaba mais no final de 2020. Houve a pandemia, vai acabar no início de 2021. Dá uns meses a mais de contrato para o cara ficar E até o aí final do também campeonato. tem isso, né? Tipo, por a gente conhecer pouco o Goiás, a gente também não sabe como tá a situação financeira do time, né? Será que tinha essa Né, não grana faço ideia. também para renovar? O Goiás tem um grande rival na primeira divisão, que é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, salvo engano, foi o 13º no campeonato. Ficou longe ali, cara. O Atlético Goianiense acabou o campeonato com 50 pontos. 50 pontos, o Goiás com 37. E tinha, mas assim, o Atlético tinha um time, né? Um time bem consistente Tinha um, até. tinha um time organizado, tem uma organização. Assim, É, eu não vejo uma diferença muito grande do time do Goiás para o time do Atlético Goianiense. Eu acho que era uma questão de organização mesmo. Tanto que o Goiás, com o Anderson Moreira, ele fazia ferida, cara, jogava bola. Eu vi o é que Goiás jogando assim bola também esse campeonato. é futebol, né, cara? Assim, às vezes você só tem um time que dá liga, né? Tipo,
Exato. Você pega 3, 4 peças e coloca ali no time e a parada parece que dá um estalo e tudo conecta. E tem vezes que você pega esses É, mesmos 3, 4 caras, joga em outro lugar e simplesmente não flui, não acontece nada. Né? Então, galera tem aí, ver, aí são coisa do futebol. galera do Goiás aí também, não esquece de comentar aí se a gente esqueceu alguma coisa, se quer lembrar um fato importante, quer reclamar do VAR, quer xingar juiz, manda aí nos comentários, tá? Que fica para nossas próximas resenhas. Beleza? Então vamos lá, né? Já passamos dos 20 minutos aqui de vídeo. Vamos pro Vasco, né? Para ver se a gente acaba antes dessa meia hora aí, Sim. né? Acho que Ou, vai dar certo, acho que vai ou dar certo. talvez você já esteja assistindo a parte 2, tá? Não importa. Vamos lá, vamos seguir a resenha aqui e depois a gente vê como é que a gente faz aí para trocar. Vamos lá, cara. Vasco, e aí? E aí? E aí? O Vascão ficou na Vamos lá, Vasco. rabeta aí de se safar do rebaixamento, né? Cara, O aí. Vascão nas primeiras 4 rodadas, né? 3 rodadas, 4 rodadas lidera o Campeonato Brasileiro, né? Isso eu lembro, porque eu tenho um primo que é vascaíno, um tio que é vascaíno. Comprou um print, vendo o print do Vasco, líder do campeonato. Eu lembro da galera comemorando, zoando pra caramba. E na época eu lembro que tinha o Vasco líder, o Flamengo era o 17º, parece, o 16º, e eles zoando, que era o cheirinho, era não sei o que. Eu falei, galera, é a 4ª rodada. Mas assim, embora eu pensasse isso, naquele momento o Vasco vinha apresentando um futebol, sabe? Eu dizia assim, é possível que o Vasco, obviamente, termine o campeonato sem título. Mas eu jamais imaginei. Naquela época eu lembro, muito bem, eu lembro, Não, e puxei na aí. memória, eu lembrei. Eu jamais imaginava o rebaixamento, cara. O Benítez vinha jogando fino da bola, o Cano vinha Cara, fazendo eu gol em nunca. todo jogo. Eu nunca torço contra o Vasco, cara. Apesar de não ser vascaíno, né? Não torço pra ninguém no Rio de Janeiro. Mas eu gosto. O Vasco é um time que eu tenho, sei lá, algum apreço, né? Então eu acabo conhecendo mais, até porque jogava um parente lá, ele foi pro Fortaleza agora, né? O Iago Pikachu. Ele tá na minha memória aqui também, né? Porque o Pikachu, pra mim também, é um dos pontos. Tipo, o Pikachu faz uma temporada de 2019 muito boa, muito boa. E no Campeonato Brasileiro de 2020 agora, não sei o que aconteceu. Não dá pra dizer que ele foi uma água. Uma água ele não foi, mas Não, ele uma não foi água tão não, né? Mas, consistente. nossa, não foi tão consistente nem de longe, cara. Caiu muito Agora de vamos lá. rendimento. Você pega um elenco com Fernando Miguel no gol, é um bom goleiro. Iago Pikachu na lateral direita. O Iago não é um cara excepcional, mas ele é um bom lateral É um bom direito, lateral, tá? com certeza. Ricardo Graça, que apesar de ter passado boa parte da temporada batido, né? Ele é um bom zagueiro. Quando ele joga, ele não deixa nada a desejar. Leandro Castan, Castan, nossa, muito bom muito zagueiro, bom zagueiro, muito bom muito bom zagueiro. zagueiro. Aí deixa a desejar no Henrique. Eu não considero o Henrique um cara muito bom. É o lateral esquerdo ali Mas do todo Vasco, time tem entendeu? o seu não muito bom, né? Isso aí Pois é. é. Aí você vai pro meio de campo. Eu lembro do Felipe Bastos. Felipe Bastos é bom jogador. Eu lembro do Germancano, que é um atacante muito bom. E tem o Benítez. Benítez. Benítez que era o craque do time. O Benítez não chega a ser craque, mas é um ótimo jogador. Que meia é o Benítez, entendeu? Então, um time desse, um time que tem essa base, presta atenção. Eu não estou dizendo que o time todo é bom, e nem que o time é suficientemente bom para ganhar títulos. Mas, pô, pelo menos ficar ali numa zona da Sul-Americana, eu acho que o Vasco teria condições. Tentar Só que aí, beliscar, né, aquela pré-Libertadores ali, né? Ficar sonhando até a última claro, cara. rodada, aquela Não, eu acho pré-Libertadores. que não é, Nossa. acho que não é nem time de Libertadores, eu digo, o Benítez é jogador de Libertadores. Não, sim, Germancano é jogador de tô te falando. Libertadores. O resto do time não. Time ficar brigando por aquela pré-Libertadores ali, né? Ficar Sim, sim. faltando 3 rodadas, o Vasco ainda sonha com a pré-Libertadores. Eu imaginei isso, Oitavo, entendeu? oitavo lugar, nono lugar, 10º lugar. Eu muito Era, imaginei isso do Vasco. Eu esperava mais agora do Vasco aconteceu. do que eu esperava do Fluminense. Que a gente falou, Claro, né? e aconteceu. O Fluminense fez uma aposta. Eu digo que o Fluminense fez uma aposta parecida com a do Botafogo. O Fluminense está com Fred e com Nenê. o Nenê no time. São veteranos que responderam muito bem essa temporada. Já diferente do Calu e do Honda, que não responderam. E Eu é o não que a vi gente Calu e Honda falou, jogarem nada, e é o nada, que a entendeu? gente falou em relação à liga, né? Às vezes da liga, às vezes Isso. só não dá Eu mesmo. ligo. Agora, o Vasco estava com um trabalho muito bom com o Ramon,
assumiu a ponta do campeonato numa rodada, não lembro qual foi a quarta que você falou, né? E depois disso deu uma decaída, é normal a equipe ir bem, e muito bem, depois dar uma decaída, dar uma desengrenada ao longo de um determinado ponto do campeonato, e o Vasco mandou o Ramon embora. E mandou o Ramon embora para quê? Para trazer o tal do Sapinto, que é aquele português que só fez besteira no time. Não dá, cara. O Vasco perdeu. Pra que ele traz o Sapinto pra administrar o time? Aí, ao final do campeonato, trouxe o professor, o Wanderlei Luxemburgo, total respeito ao Wanderlei Luxemburgo, o maior, um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, pra tentar salvar. É logo que ele chega, Infelizmente, dá um gás, né? Logo que ele chega, o dá uma Vasco dá liga. um gás. Ganha, se eu não me engano, 2, 3 jogos ali. E aí Dá parece uma que liga. vai engrenar e peia de novo. E assim, vamos lá, eu sou torcedor do professor, independente de qual clube ele esteja, porque eu acho que a gente tem que respeitar quem fez história no A futebol. história, com E certeza. o professor fez história no futebol, acredito que ainda hoje é o maior campeão brasileiro de toda a história. Acho que ele é penta, né? Penta campeão brasileiro Foi em campeão com o vários clubes. Palmeiras, foi campeão com o Palmeiras, Corinthians. Corinthians, Cruzeiro, Botou Santos. o Luxemburgo aparece futebol botando o Bragantino na final de 91 contra o São Paulo. Exato. Então, Exatamente. assim, Então, Bragantino. Apesar que eu aquele acho que o Vasco Bragantino era um bom aportou. time, mas assim, Excelente. sabe, o Bragantino, cara. E o cara fez um Bragantino da década trabalho. de 90, Portuguesa da década de 90, Guarani É da outro década de time, 90, né? É verdade. São Caetano em 2002, acho que São Caetano chegou na final da Libertadores, né? Eram 2001, times que conseguiam, 2002, 2001, né? 2002, 2002. 2001, São Caetano faz Conseguiam a se final do destacar. Brasileiro com o Atlético Paranaense. Foi na Taça João 2002, Avelange. não. Taça João, não? Não. São Caetano chega na final da Taça João Avelange 2000 contra o Vasco, que acontece a parada da queda do muro lá, né? O Eurico consegue remarcar o jogo. São Triste. Caetano chega na final do Brasileiro de 2001 contra o Paranaense e chega na final da Libertadores de 2002 contra o Olímpia do Paraguai. Não ganhou, mas foi um Não time ganhou, que mas marcou foi um era. time que marcou era. Marcou. Mas voltando pro Vasco, né? Que a gente fez uma Pro volta Vasco. aqui. Então, o Luxemburgo foi uma aposta. Foi uma aposta de desespero que o Vasco fez para tentar fugir do rebaixamento. Mas uma aposta válida, né? Eu acredito que uma Muito aposta válida. Eu não acredito que o rebaixamento foi culpa do Luxemburgo. Não foi não. Para mim, a culpa realmente foi da decisão de mandar o Ramon embora lá no início. Quando mandaram o Ramon embora, que acabou com o ramonismo no Vasco, apesar dos resultados não estarem vindo, era o momento de dar um toque de confiança. Não, vamos lá, a gente vai se recuperar. O Abel não começa. Eu lembro que o Abel começa no comando do Vasco em 2020, né? Cara, Ele eu não não sei te dizer. começa o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Abel começa no Vasco em 2020. Eu lembro, tenho isso na memória, mas Foi? eu realmente não tenho, não posso Eu posso estar enganado. Posso Você estar enganado, mas eu lembro que o Ramon. Você vascaíno, se eu tiver certo, já comenta aí, diz o que é que você achou do Abel, da troca pelo Ramon, da troca pelo Sapinto, da troca pelo Luxemburgo. Assim, Não, se falar bem do Sapinto, vai brigar comigo, porque o Sapinto só fez besteira, velho. Olha, se eu tiver certo, se o Abel realmente estava no Vasco no início de 2020, foram 4 técnicos no ano. Né? Tipo, isso é complicado, muito. é muito mesmo, cara. Ó, e a gente assim, pode tirar como exemplo São Paulo. São Paulo, por exemplo, tava com como é o técnico que você adora? O Diniz. Fernando Diniz, Dinizismo. O São Paulo demorou a mandar o Diniz embora. Manteve e durante um tempo sonhou com o título. Mas também tem a questão, tipo assim, consegue. A diretoria do São Paulo ia sair no final do ano. Né? Tipo assim, cara, a gente vai trocar um técnico agora, sabe? Banca até o final e bora ver o que dá. Arriscaram, sim. Só não seja rebaixado. E aí o São Paulo jogou bem, desenvolveu bem o Campeonato Brasileiro. Mas aí voltando pro Vasco, né? Tipo assim, cara, 4 técnicos, né? E tipo, talvez isso não seja o problema, né? Até porque, por exemplo, a troca do Sapinto pro Luxemburgo já é no desespero para tentar salvar o time. Né? Não é uma troca, tipo assim, pensada, colocada. Não, cara, não tá dando certo, sai. Eu acho que o erro mesmo é exatamente quando o Vasco traz é português ele, né? Português. Traz o português maluco, né? Tipo assim, se o Flamengo teve Jorge Jesus, cara, e assim, galera, isso não é regra, né? Isso não vai dar certo para todo mundo. Né? Então vamos lá, né? Tem mais. Não é porque pra acontecer a liga que deu em 2019 no Flamengo não vai acontecer tão cedo de novo. Aquilo ali é raro. Pelo amor de Deus. Não é todo mundo que vai sair ganhando tudo porque trouxe um português pro clube, não. Porque não é só o Jorge Jesus, né? Tipo assim, mas isso é resenha pra gente lá na frente, de repente, puxar um vídeo pra falar só do Flamengo e e além, Jorge Jesus.
E olha só, e o Vasco tem um elenco tão bom que eu nem falei do Andrei, que é um volante muito bom. Ele ficou na reserva, eu não sei porquê. Pra mim, o Andrei tinha que ser titular no Vasco, tá? Tinha uma E tem o molecada da base também, né? Muito Thales boa Magno. no Vasco. Thales Magno é Thales bom jogador, Magno, é da tava tentando base, lembrar, moleque da bom de bola. base. Joga bola, Eu, moleque. sinceramente, eu não vejo motivos pro Vasco ter sido rebaixado, a não ser é coisa do futebol. Nós tínhamos Sport com um elenco pior que o do Vasco, o Bahia tem um elenco pior que o do Vasco, e o Fortaleza tem um elenco Fortaleza. pior que o do Tem pior Vasco. que do Vasco, com certeza. Com certeza. Então o O Vasco poderia Fortaleza estar se à frente desses salva três. pelo trabalho do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni consegue montar o Fortaleza como um time que joga junto, que é brigador, etc e tal. E aí, tipo, depois que o Rogério sai, Fortaleza despenca. Sim, É o nítida. Rogério Ceni, assim, não gosto muito do jeito dele, sempre fui, sempre tive a versão Rogério Ceni, mas vamos admitir, ele é um cara vencedor. Ele é um cara vencedor, é um cara competente, e ele conseguiu ajeitar o Fortaleza, e eu acho que muito em decorrência do trabalho dele, o Fortaleza não caiu também, né? Sim, E por sorte, porque por sorte. o Ceará tá lá em 11º. Se o Ceará tem um bom time, tá lá em 11º, terminou o campeonato com 52 pontos, Ceará tem o né? Vina, né? O Vina Então, Vina é um é um jogadorzaço. monstro, é um monstro. E assim, aí vamos lá. Jogadorzaço, Vina. É, E no Ceará também tem o Fernando Sobral. O Fernando Sobral tem uns 8 pulmões nele, eu não sei, ele não cansa o jogo todo, corre pra caramba. O Ceará tem um bom time, cara. Fez mais feridas aí no campeonato. e aqui a gente tem aquela rodada, né? Aquela fatídica penúltima rodada, né, do campeonato. É penúltima? É a penúltima ou antepenúltima que o Vasco pega o Internacional, né? E o VAR faz aquele favor de não funcionar lá durante o jogo. Óbvio, né, pessoal? E aí, galera, vamos lá. A gente pode dizer que houve problemas, sim, não vamos negar, mas houve para muita gente também, né? O Vasco não pode botar só na conta do VAR também, dos erros de arbitragem que passou no final, sabe? Sim. Futebol foi caindo, o futebol do Vasco foi caindo, né? Mesmo com um elenco para não cair, mas enfim, Não, e assim, e como não foi o Renan a falou, né? rodada, foi a 37ª rodada. Foi a É, 37ª rodada que exato, teve aquela confusão do VAR exatamente. O com o time Inter. já brigava para E não mesmo assim, cair, o né? Vasco não devia estar na 37ª rodada do campeonato brigando para não cair. Mas isso é um ponto que nós vamos falar lá na frente, tá? O Vasco é o time que mais tem VAR contra. Né? Isso lá, quando chegar no tópico do VAR, a gente vai trazer isso daí, de repente a gente puxa uma análise aí, pegando do mais prejudicado, né, E entre aspas, talvez né? a gente tem que ver se o panorama vai mudar para 2021, Sim, né? sim. Eu particularmente sou a favor do VAR, mas tem muita coisa bizarra que Sim. acontece que tem que ser aperfeiçoado. É que o Brasil é um local bizarro, né? Infelizmente, as nossas instituições é tudo um bando de De todas as formas. brincalhão de todas as formas, né? E aí, tipo, os caras conseguiram abacalhar um negócio que era para ajudar o esporte. Né? É o que a gente sempre discute no grupo, né? Ah, tem que sair o VAR. Não, galera. A gente tem que corrigir a arbitragem brasileira. Então, Renan, alguma coisa para concluir aí em relação aos rebaixados? Alguma coisa que queira Cara, falar? assim, só em resumo, Botafogo realmente tinha time para ser rebaixado, não fez jus ao nome da instituição Botafogo. 5 vitórias em 38 rodadas é muito pouco, mereceu o rebaixamento. Coritiba, a mesma coisa, 7 vitórias em 38 rodadas é muito pouco. Lanterna e vice-lanterna é justo, é justo. Goiás tinha time para ter uma sobrevida, tanto que comprovou com a passagem do Anderson Moreira por lá. Infelizmente, na verdade são coisas do futebol, né? Acabou ficando em antepenúltimo, foi rebaixado. E o Vasco, infelizmente, foi rebaixado com o elenco que tem. O Vasco não tem um elenco para ser campeão, o Vasco não tem um elenco de Libertadores, mas o Vasco tem um elenco para se manter ali em 11º Mas lugar o do Vasco não tem campeonato. um elenco para cair, né? A Não tem verdade, elenco não para tem cair. elenco para Não cair. na minha concepção. Qualquer um pode discordar de mim, é justo. Agora, na minha concepção, não tem elenco para cair de divisão. Eu Tá bom? concordo muito com isso. Tanto que o Vasco era o que eu mais estava preparado para falar, exatamente por conhecer um pouco mais aí do histórico do Vasco, né, galera? Então é isso, pessoal. Falamos aí um pouquinho sobre os rebaixados de 2020, né? Que vão compor a Série B do ano que vem, né? E
somado ao Cruzeiro, né? Ó, Vão jogar com o meu leão. Vão jogar com o meu leão, viu? Ó, Vasco tem 4 títulos nacionais, Botafogo tem 1 e o Cruzeiro também tem 4, né? O Cruzeiro também tem 4, ou seja, 9 títulos de Série A ano que vem na Série B. E o Curitiba tem 1. O Curitiba também tem 1. O Curitiba é campeão brasileiro em 1985. Cara, aí nessas estatísticas tu me pegaste, temos porque 10 títulos de Série A. Ó, se eu estiver esquecendo alguém, comente aqui embaixo, mas ano que vem a Série B vai ter 10 títulos de Série A compondo ano que vem a Série B. Bom ano pro Remo participar da Série B, hein? é um bom ano para, se Deus quiser, ganhar também. Um bom ano para, se Deus quiser, conseguir a promoção. Precisa nem ganhar. Basta ir para a Série A e disputar alguma coisa. Vamos lá, vamos ver. Difícil, mas, na verdade, a briga do Remo é pelo G16, tá? A briga é pelo G16. Chegando no 16º, se mantendo lá, tá ótimo. Só não quero cair para si. Então, galera, ó, é isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Desculpa aí, o vídeo ficou um pouquinho mais longo também, mas a gente promete que vai começar a melhorar para os próximos vídeos. Não esqueçam, beleza, galera? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, cliquem no sino, apoiem aqui o trabalho. Eu prometo que muito em breve esse canal vai trazer boas novidades, tá certo, galera? Tá só começando. Então já acompanhe o nosso trabalho aí, que muito em breve eu tenho certeza que esse vai ser o seu canal favorito de futebol no YouTube. Beleza, galera? Então estamos é isso. Em plena evolução. Vamos trabalhar para evoluir. Beleza? Ó, um forte abraço, ó, um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Abraços. Tchau, tchau.